Tá, o nosso tema hoje será esse que está na tela de vocês aí, que é vivendo completamente a vontade do Senhor. E vou falar um pouquinho hoje sobre essa ideia de como que nós, como cristãos, vivemos, sobre o senhorio de Cristo Jesus. Não somente dizer que tivemos uma vida transformada, uma vida mudada e mudar somente atitudes, mas viver realmente de uma maneira completa a vontade de Deus. Então a gente vai tratar sobre isso hoje. Eu vou começar com uma oração, então vamos iniciar já com uma oração e a gente já dá início à nossa aula. Vou orar aqui. Senhor, nós damos graças a Ti, te louvamos pela oportunidade que temos de nos reunirmos para aprendermos da Tua palavra, para lermos a Tua santa palavra. Sabemos, ó Pai, que é ela quem nos instrui, quem nos dá a capacidade de aprender, a capacidade de crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. E por isso eu peço que fale aos nossos corações. Fale para que possamos ser transformados pela tua palavra e possamos realmente viver com uma vida completa, uma vida verdadeira de cristãos. Não somente mudanças de atitudes, não somente mudanças de atos, de hábitos, mas que possamos ter uma vida olhando para o céu, porque sabemos que é para lá que nós vamos, sabemos que é para ao lado do teu filho amado Cristo Jesus que nós estamos caminhando. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos isso e que tudo que nós façamos aqui, tudo que nós viemos a fazer, nós possamos fazer para a honra, glória e louvor do teu santo, bendito e precioso nome. É que eu peço e oro agradecido, em nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu já adiantei, né, o nosso estudo hoje vai ser sobre esse tema que está aí, que é vivendo completamente a vontade do Senhor. E quando nós falamos em viver completamente a vontade do Senhor, a primeira coisa que talvez venha à nossa mente é que Deus ele é o nosso pastor. E como nosso pastor, é Ele quem conduz a nossa vida, é Ele quem nos leva para as águas tranquilas, é Ele quem nos dá a capacidade de fazermos a vontade dEle. Então, tendo isso em mente, eu acho que o primeiro, talvez, texto bíblico que vem à nossa mente é exatamente o Salmo 23. Eu coloquei ele aí, o Salmo 23, os versículos 1 e 2, onde o salmista Davi, ele vendo este cuidado do Senhor, entendendo que o Senhor é o pastor da vida dele, ele pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E com relação a essa ideia de guiar, essa ideia de cuidar, no versículo 2 ele diz: Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Então a certeza que o salmista tem, a certeza que Davi tem é que Deus é o pastor, e não só é o pastor, mas é também aquele que guia, aquele que dá orientação, aquele que dá a direção a qual ele deve caminhar. Então essa é a ideia, essa é a função do pastor. E quando nós colocamos nossos olhos no Novo Testamento, então agora, nós vamos ver que Deus ele enviou seu Filho para poder nos guiar. E lá em João 10, no versículo 3, o apóstolo João, ele relatou aquilo que Jesus Cristo nos disse e disse assim: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então a gente vê esse cuidado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento agora na figura de Cristo Jesus, o Deus encarnado. Então na figura de Cristo nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos o seu chamado. E a partir do momento que nós ouvimos o seu chamado, somos conduzidos agora por esse bom pastor, que é Cristo Jesus. Então as suas ovelhas ouvem a sua voz. Tem um livro que eu já li que é da editora Pes, que é O Senhor Meu Pastor, se eu não me engano é o nome do livro. E ele vem retratar exatamente essa ideia do Salmo 23, mas um pastor escrevendo sobre o Salmo 23 que já havia trabalhado como pastor de ovelhas. Então ele relata ali, não é brasileiro ele, eu esqueci qual que é a nacionalidade, mas ele relata ali que ele ficou um bom tempo longe das suas ovelhas, ele ficou um bom tempo longe das suas ovelhas, e quando ele volta para poder tomar conta, tinha deixado com os irmãos dele as ovelhas para tomar conta, e quando ele volta para suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz e elas já vêm correndo porque entende que ele é o pastor, porque ele cuidou, ele que tirou ali os carrapichos das ovelhas, ele que livrou elas de acidentes, de perigos, dos lobos vorazes. Então as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E quando nós ouvimos a voz de Cristo, nós obedecemos a voz dele. Ele chama as suas ovelhas, ele conduz as suas ovelhas.
Então nós vemos que em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia é muito clara com essa certeza de que é Deus quem nos guiará. Que Deus, ele, no Antigo Testamento, ali como Davi pôde expressar ali, essa certeza de que Deus o guiava, e essa certeza que nós temos também que através de Cristo Jesus, o Deus encarnado, nós também somos guiados, somos guardados para fazermos a vontade dele. Então essa é a tarefa do pastor, guardar, guiar, chamar as suas ovelhas, a qual esse cuidado, esse trabalho de guiar, de conduzir as suas ovelhas, é um trabalho ao qual o próprio Deus ele se incumbiu de fazer devido ao seu grande amor pelo seu povo. Grande amor esse que foi um amor capaz de entregar o seu próprio filho para que morresse em nosso lugar. Então, se há uma característica para nós que somos cristãos, uma certeza para nós que somos cristãos, algo notável para nós é essa. Deixa eu colocar aqui. É a certeza da orientação divina. Então nós temos certeza que através da sua palavra, através do seu guia, através desse guia do Senhor, nós somos orientados. Eu coloquei até essa fotinha de uma Bíblia indicando a direção, norte, sul, leste, oeste, noroeste. Então nós temos esse guia. Nós sabemos que através da sua palavra, através da sua orientação, nós somos guiados pelo Senhor. Então se há uma característica notável na sua vida e na minha vida, nós que somos cristãos, é que nós não somos guiados pelas notícias, nós não somos guiados por partido político, nós não somos guiados por ideologias, mas nós somos guiados pela palavra de Deus. Então se a palavra de Deus diz que se a palavra de Deus diz que não é, não é. Então isso vai nos distinguir de todas as outras pessoas, de todos aqueles que não são cristãos. Isso que nos distingue de todos. Enquanto um vai para o partido A, outro para o partido B, outro para o partido C, D e tantas letras aí que talvez nem caibam no alfabeto, nós somos guiados por um propósito comum. Nós somos guiados pela palavra comum, que é a palavra de Deus. Então a pergunta que nós temos que fazer é por que isso nos distingue? Por que a palavra de Deus ela nos distingue? Isso porque a própria ideia de que Deus nos guia, ela implica que nós estamos vivendo de acordo com o caminho que Ele estabeleceu para nós. Não de acordo com o caminho que nós planejamos, que nós talvez almejamos e desejamos, mas o caminho que Deus ele planejou para nós. Então isso é que nos distingue, que nós somos guiados por Deus. A nossa vida, ela tem um propósito no presente. Nós temos um propósito no presente, viver para a glória de Deus, proclamar o Evangelho. Em tudo que nós fazemos, nós nos identificarmos como cristãos. Então nós temos um propósito hoje no presente. Assim como também nós temos um propósito no futuro. Nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. Então enquanto muitos hoje talvez tenham propósitos no presente e o futuro de aqui só neste mundo, riquezas, dinheiro e tantas coisas mais, nós temos um propósito no presente que é viver a palavra de Deus e nós temos um propósito no futuro que é estar junto com Cristo Jesus. E o resultado de tudo isso, de nós termos essa diferença com relação a todos aqueles que não são cristãos, o resultado, aquilo que nos difere, é de saber que, na verdade, é uma alegria de saber que anteriormente nós vagávamos perdidos. Nós tínhamos propósito para o hoje, para o aqui, para o agora, nós desejávamos as coisas deste mundo, nós não tínhamos alvo nessa vida. Nós não tínhamos, assim como essa fotinha que está aí na sua tela aí da Bíblia, nós não tínhamos uma direção, não tínhamos um norte, não sabíamos para onde estávamos indo. Mas agora nossa vida tem direção, agora nossa vida tem sentido. Agora nosso propósito de vida ela faz todo sentido. Nós sabemos o porquê que nós estamos aqui e agora. Nós sabemos o porquê que nós existimos. Nós sabemos que existe um propósito para a nossa vida. E é interessante que durante todo o período em que a palavra de Deus ela foi sendo composta, ela foi sendo escrita, quando falava-se de ter um propósito para a vida, quando se falava de ter um sentido para a vida, esse, na verdade, era um pensamento totalmente revolucionário. Pensa num pensamento revolucionário. Isso porque sempre se levantaram filósofos, pessoas que se diziam intelectuais, inteligentes e tudo mais, mas esses homens que sempre eram levantados, que não conheciam a palavra de Deus, eles sempre diziam que não existia um propósito para a vida. Você tinha que viver o aqui, o agora, viver da maneira como achar melhor agora, porque não havia propósito algum. Mas o que o Evangelho fez? O que a palavra de Deus fez? Ela veio trazer um novo sentido, veio trazer um novo rumo para as pessoas. E por isso que eu falo que
Na época em que as escrituras elas começaram a ser compostas, aqueles que tinham contato com as escrituras, o pensamento das escrituras era totalmente revolucionário. É revolucionário porque agora nós temos um pensamento único, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos qual que é o propósito da nossa vida. Nós sabemos que existe um chamado de Deus. E é interessante notar que logo lá em Gênesis, pensando um pouco sobre esse pensamento revolucionário, se você estudar um pouco sobre a história e você observar como que era a vida na época do patriarca Abraão, você vai ver que existiam vários deuses ali, uma gama muito grande de deuses, como nós estudamos lá na sala de Antigo Testamento. Existiam vários deuses, tanto que Abraão também era um idólatra. E quando Deus ele chama Abraão, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão, ele não só faz isso, ele certifica Abraão dos seus propósitos, ele certifica Abraão quanto ao seu futuro. O futuro de Abraão era totalmente incerto, ele não sabia o que aconteceria com ele. Ele não sabia qual que seria o seu propósito, ele não sabia qual que era o propósito que ele tinha aqui. É por isso que ele tinha, aquelas pessoas naquela época tinham vários deuses. Ah, eu tenho o Deus da lavoura, eu tenho o Deus da saúde, eu tenho o Deus disso, Deus daquilo. E quando Deus se revela para Abraão, mostra para ele que ele tem um propósito na vida de Abraão, que tem um objetivo para o futuro de Abraão. E é interessante que a gente vê que esse chamado que Abraão teve não transformou somente a sua vida. Não transformou somente, agora eu adorava Deus e parei de adorar deuses. Eu vestia tal roupa, parei de vestir tal roupa. Eu cortava o cabelo de tal jeito, comecei a cortar de outro jeito. Não foi só isso que transformou a vida de Abraão. Pelo contrário, transformou toda a sua cosmovisão. E o que é cosmovisão? É a visão que nós temos do mundo. O porquê que existem as coisas? Por que existe céus, terra? O porquê que existe um planeta? O porquê que existe o ar que nós respiramos? O porquê que existe essa variedade de comida, de animais? Então, a cosmovisão de Abraão foi transformada. É por isso que eu falei aqui no começo, na introdução, que nós, como cristãos, nós não podemos ter somente transformado atitudes, somente atos transformados. Nós temos que ter nossa vida transformada. E foi isso que aconteceu com Abraão. Um homem que era idólatra, um homem que se prostrava diante de vários deuses, que não tinha propósito, talvez, ficava buscando o seu propósito para o futuro, mas a sua cosmovisão, como ele enxergava o mundo, foi totalmente transformado. E também quando o evangelho começou a se espalhar ali pelo Novo Testamento, se você também voltar um pouco para a história e não só ler aquilo que está contido na palavra, mas ler também a história, o contexto daquilo que estava ocorrendo naquela época do Novo Testamento, no primeiro século, você vai observar que o que dominava naquela época era o pensamento grego. Era o pensamento grego que dominava os filósofos, aqueles que eles se reuniam em praça pública para poder debater, para ver quem tinha o melhor pensamento. E eles conseguiam convencer as pessoas a mudarem de opinião de uma maneira muito fácil. Então, isso era o que dominava, o pensamento grego. E algo notável aconteceu quando o evangelho começou a ser proclamado, quando as boas novas de salvação começaram a ser proclamadas. Isso porque Cristo, com a sua mensagem, os apóstolos de Cristo com a sua mensagem, eles transformaram totalmente, mudaram totalmente a visão que eles tinham de mundo. Mudaram totalmente a cosmovisão daqueles homens. E qual era a sua cosmovisão? Eu coloquei uma fotinho aqui, que é sobre a visão nos tempos de Cristo. Essa fotinho está representando o quê? Um tempo chamado cíclico. O que é um tempo cíclico? É algo que você vive talvez no século XVI, aí aquilo vai se repetir no século XVII, vai se repetir no século XVIII, vai se repetir daqui 10 anos, vai se repetir daqui 20 anos. Então é como se o tempo ele fosse girando em ciclos e todas as coisas fossem meras repetições, sem nenhum propósito. Então a pessoa olha e fala, nossa, mas isso aqui já aconteceu, mas coisas parecidas aconteceram, então estão se repetindo as coisas. E era esse o ensinamento daqueles filósofos, daqueles grandes pensadores do primeiro século. Nós vivemos no mundo cíclico. As coisas se repetem, são meras repetições, não há propósito, não há objetivo, não tem para onde você olhar, não tem para onde você caminhar, porque todas as coisas são repetições. Então, o evangelho ele veio trazer uma transformação total para esse pensamento. Como assim cíclico? Não, agora nós temos para onde olhar, nós temos para onde caminhar. Nós estamos caminhando numa direção, com um propósito, e é isso que o evangelho ele trouxe. Uma transformação desse pensamento, dessa cosmovisão que os homens tinham no primeiro século. E Paulo, nós vemos lá nos relatos de Atos dos Apóstolos, nós vemos nos relatos do Novo Testamento que Paulo,
Ele falou ali para aqueles filósofos de Atenas, aqueles homens pensadores, aqueles grandes mestres daquela época. Ele falou para aqueles homens sobre o fim do mundo e ele falou também para aqueles homens sobre o juízo de Deus. E quando ele fala sobre o fim do mundo e sobre o juízo de Deus, Paulo estava mostrando para aqueles homens que não, o tempo não era cíclico, que o tempo ele não tinha eventos sendo repetidos a todo momento. Pelo contrário, ele mostrava que a vida ela tinha um início e que a vida ela teria um fim. Mas nesse início e fim nós tínhamos o percurso desse meio e fim. Nós tínhamos uma direção até chegar no clímax, até chegar no juízo, até chegar no dia em que nós estaremos na presença de Deus. Então o que Paulo ensina para aqueles homens, para aqueles pensadores daquela época, e que infelizmente muitos ainda pensam assim hoje ainda, por isso que nós precisamos pregar o evangelho. E, infelizmente muitos até mesmo dentro da igreja pensam que o mundo vive assim, que é um mundo cíclico, né? Os eventos vão se repetindo. Então Paulo, ele mostra que a nossa história não é cíclica, que a nossa história não é apenas repetições de eventos, mas pelo contrário, nós estamos caminhando rumo a uma direção. Nós temos um começo, nós tivemos um começo, que foi o princípio de todas as coisas, e nós teremos um fim. E que nós precisamos viver esse propósito enquanto nós estamos aqui. Então, como eu já falei aqui, infelizmente a perspectiva que aqueles homens que estavam ouvindo o evangelho naquele tempo e de muitos que vivem ao nosso redor é como o pensamento desses filósofos do Novo Testamento. Muitas pessoas ainda pensam desta maneira. Porque para eles a vida é um pouco mais do que um círculo que vai se repetindo as coisas, as atividades vão se repetindo. E nessa repetição, o que as pessoas procuram? Satisfazer as suas próprias vontades. No meio de toda essa repetição, no meio de tudo isso que vai se repetindo, essas pessoas procuram somente satisfazer a sua própria vontade. E é por isso que eles fazem isso. É por isso que hoje é muito forte essa ideia do hedonismo, de você buscar satisfazer a sua própria vontade. Porque eles creem que o mundo é só repetições. Então aproveita enquanto você está nessa repetição de agora, nessa repetição momentânea. Isso porque o homem sem Cristo, para ele, a vida não faz nenhum sentido. A vida é um monte de interrogações. A vida é uma coisa totalmente sem sentido para ele, sem lógica. Porque tudo se repete, então qual o sentido da vida? Não há sentido para a vida. Então essa era a ideia dos filósofos do Novo Testamento quando o evangelho começou a ser pregado. E infelizmente é a ideia de muitos hoje. E é onde o evangelho alcançou no século I, transformou totalmente a cosmovisão daqueles homens, de um monte de interrogação para uma certeza, que é a morada eterna com Cristo Jesus. E por isso que nós hoje precisamos pregar o evangelho, para que haja uma transformação na vida de pessoas que ainda têm um monte de interrogação, para que eles possam ter a certeza de que um dia eles também estarão com Cristo Jesus. Então, as pessoas que aceitam e somente aceitam essa ideia de que a vida não tem propósito, essas pessoas que fazem isso, essas pessoas que aceitam isso, para eles o que interessa é o momento. O que interessa é viver o agora. O que interessa é não pensar no amanhã, é não pensar no futuro. Em contraste, nós que somos cristãos, o cristão ele parece uma criatura de outro mundo. Você parece de outro mundo, eu pareço de outro mundo. É por isso que as pessoas olham para nós e acham muitas atitudes nossas estranhas. Nós parecemos que somos de outro tempo, não somos modernos do século XXI no nosso pensamento. Nosso pensamento é retrógrado para muitas pessoas. Porque nós estamos andando na contramão do mundo. Nós estamos andando na contramão de viver aquilo que nós achamos que é melhor para o aqui e agora. Nós estamos andando na contramão de viver o nosso desejo, aquilo que faz bem a nós, aquilo que satisfaz a nossa carne. E nós sabemos que a satisfação maior que nós temos é nos satisfazermos com algo que nós ainda não temos palpável ainda, que é a nossa glorificação, é nós estamos junto com Cristo Jesus, mas nós vivemos já como glorificados, nós já vivemos como salvos em Cristo Jesus. O já e o ainda não, já somos salvos, mas não completamente ainda, não se completou em nós tudo aquilo que nós seremos. Então por isso nós andamos na contramão do mundo. E nós somos assim, porque nós não andamos então no curso deste mundo, mas nós andamos no caminho que o próprio Deus traçou para mim e para você. É neste caminho que nós andamos, no caminho que Deus ele traçou para nós. E de vez nós, como muitas pessoas tentam desfrutar aquilo que o mundo oferece, nós desfrutamos o propósito que Deus ordenou para nós. E nós temos os nossos olhos postos então no futuro.
nós temos os nossos olhos postos no destino que Deus ele preparou, o destino que Deus planejou para cada um de nós. E aqui nós entramos no primeiro ponto do nosso estudo, que é o destino que Deus planejou. Qual é esse destino que Deus planejou? O que Ele tem para nós? E nós vemos logo no princípio ali nos evangelhos que Jesus, o próprio Jesus, ele fala sobre o propósito da nossa vida. Ele fala o propósito das nossas vidas como discípulos de Cristo Jesus, como seus discípulos. E não só isso. Na oração sacerdotal, que é em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos, ele não ora somente para os seus discípulos do século I, mas ele ora por mim e por você. Ele ora por todos os seus discípulos. E quando ele ora por todos os seus discípulos, lá em João 17, no versículo 24, como está aí na sua tela, ele vai orar da seguinte forma: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E eu deixei em negrito aí essa oração de Jesus, aqui, os que me deste. E esses que me deste não são somente aqueles que estavam vivos naquela época, que olharam para Cristo, que talvez andaram com Cristo e tocaram em Cristo, mas também eu e você. Foi esses os quais o Pai deu para Cristo Jesus. Então, de uma maneira simples aqui de se expressar, Jesus reconhece de uma maneira pública, ele reconhece publicamente na sua oração que Deus ele tem um plano para o seu povo. Quando ele diz os que me deste, Jesus Cristo deixa muito claro que Deus ele tem um propósito, ele tem um destino, ele tem um plano para o seu povo. E Jesus, o que ele está pedindo aqui na sua oração, nessa submissão que ele tinha ao Pai, ele está pedindo exatamente para que o propósito da sua morte, o propósito daquilo que ele veio fazer como homem encarnado, como Deus encarnado, o propósito que ele tinha se cumpra na minha vida e na sua vida, porque nós somos cristãos. E para que nós vejamos a glória do Senhor, para que nós possamos observar a glória do Senhor e para que nós vivamos na sua presença. Então é essa a oração de Jesus Cristo. Eu fiz um quadrinho aqui de como que é o destino do cristão, fiz parecido com um fluxograma aqui, dá umas setinhas assim, mas como que é o destino do cristão? O nosso destino, ele é igual a estarmos na presença de Deus. Esse é o nosso destino. É isso que equivale o nosso destino. Mas não só isso, nós também desfrutaremos, nós veremos a sua glória. E nós também desfrutaremos da sua presença. Então, quando perguntar o destino do cristão, talvez muitas igrejas, talvez muitos cristãos pensam que o destino do cristão qual que é? Não ter problema de saúde aqui neste mundo, não correr risco de morte, ter muito dinheiro, ter propriedades, bens e tudo aquilo que a teologia da prosperidade ela ensina. Mas não é esse o destino do cristão. Até porque o destino do cristão não é aqui neste mundo, não é aqui nesta terra. Eu vou falar aqui mais para frente no nosso estudo, mas nós somos forasteiros e peregrinos aqui neste mundo. E se somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, então o seu destino não pode ser aqui. Aquilo que Deus tem planejado para você não pode ser aqui. E se nós temos um destino, e se perguntarem qual o nosso destino, é exatamente isso, esse. Estarmos na presença de Deus, vermos a sua glória e desfrutarmos da sua presença. Então esse destino do cristão, essa é a motivação, esse é o motivo pelo qual a nossa vida, a nossa fé, ela é retratada como uma peregrinação. Porque nós olhamos para frente. Nós ainda não estamos na presença de Deus de uma maneira completa, de uma maneira plena, como nós estaremos quando estivermos glorificados. Então por isso que hoje a nossa vida, ela é retratada, ela é demonstrada como uma vida de peregrinação. Porque você não olha para as coisas deste mundo, como as pessoas que têm aquele pensamento que eu já apresentei aqui, o pensamento cíclico. As pessoas olham somente para aquilo que esse mundo oferece. Nós não, nós olhamos para frente. Nós olhamos para o nosso objetivo. Olhamos para onde nós vamos chegar. E talvez tem muitas pessoas que falam, não, mas eu olho para frente, eu olho para o meu objetivo. Mas o objetivo dela está somente aqui neste mundo. O objetivo dela talvez seja ter, seja ganhar. Mas não, nós olhamos para frente não com os olhos aqui neste mundo. Não com os olhos postos aqui nessa terra. Mas com os olhos postos aonde nós vamos chegar. Que é na mansão celestial. Então, essa é a visão que nós temos. Uma visão
de peregrinos. Nós estamos peregrinando aqui neste mundo. Nós somos peregrinos. Em contraponto a essa vida de peregrinação, essa vida de fé, a Bíblia nos dá um exemplo de uma pessoa que não teve essa vida, que tinha os seus olhos postos no mundo. E qual foi o seu fim? Ela terminou com os seus olhos postos no mundo. E essa mulher é a mulher de Ló. Até Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, quando ele está falando ali sobre, se eu não me engano é Lucas 17, quando ele está falando ali sobre a sua segunda vinda, e ele comentando ali sobre a sua segunda vinda, falando que aquele dia será terrível, chega um momento que ele dá uma pausa e fala: lembre-se da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló é um contraponto de nós que somos cristãos. Se nós temos os nossos olhos postos na mansão celestial, se nós temos os nossos olhos postos como peregrinos na onde nós chegaremos, aqueles que não são cristãos, aqueles que não estão em Cristo, eles são representados pela mulher de Ló, onde todo o seu objetivo, onde todo o seu desejo está somente aqui, neste mundo. E o exemplo da mulher de Ló é muito claro porque quando aquela mulher foi exortada para fugir da cidade onde ela morava, o seu coração ainda estava posto naquela cidade. O seu coração ainda estava posto, desejoso por as coisas que tinham naquela cidade. A ordem que os anjos deram através da próprio Deus foi: não olhe para trás, vá, olhe para frente, olhe para o seu destino, olhe para o propósito que Deus tem para a sua vida, não olhe para trás. E o que aquela mulher faz? Gênesis 19, 26 nos relata o que aquela mulher fez. E Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aquela mulher se converteu numa estátua de sal porque o seu coração, os seus anseios, o seu desejo estava somente nas coisas deste mundo. Mas e o contraponto dessa mulher de Ló? E aqueles homens que viveram para a glória de Deus, que olharam para o seu destino, para o seu propósito? E isso nós temos relatados, dizendo como heróis da fé, lá em Hebreus 11. Hebreus 11, depois você pode ler lá, ele vai falar sobre os heróis da fé, sobre aqueles homens que não tiveram por conta suas próprias vidas aqui, mas que eles olharam para o futuro, eles olharam para o seu destino, olharam para Cristo, olharam para Deus, olharam para a sua morada eterna. E Hebreus 11, 13, ele nos dá um resumo de todos esses homens que viveram como peregrinos aqui neste mundo, porque lá diz assim: todos estes, depois de dar uma lista ali de heróis da fé, de homens que viveram olhando para a mansão celestial, Hebreus 11, 13 diz: todos esses homens morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E esse confessando aqui não é falando com a boca, ó, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro aqui, não. A sua atitude mostrava que eles não pertenciam àquele lugar. E nós também, como estrangeiros, como peregrinos, nós não precisamos a todo momento ficar falando para as pessoas: ó, eu sou estrangeiro, eu sou crente, sou peregrino. A sua atitude vai mostrar. A maneira como você vive vai mostrar. Como eu já falei aqui no nosso estudo, nós andamos na contramão do mundo. E andar na contramão é tomar porrada mesmo. Imagina só você numa estação lotada. Pensa que o pastor, o pessoal que já foi muito para São Paulo de trem, tem essa experiência, sabe que no momento de pico, se você quiser andar na contramão ali, você vai cair, você vai ser pisoteado. E é exatamente essa a ideia de nós que somos cristãos. Nós estamos andando na contramão do horário de pico lá no Brás. Estamos sendo pisoteados, estamos sendo pisados, mas nós sabemos onde nós vamos chegar. Nós sabemos qual é o nosso destino. Nós estamos realizando aqui neste mundo aquilo que um grande autor, um autor tão conhecido, John Bunyan, eu tenho certeza que quase todos aqui conhecem ou já ouviram falar do livro O Peregrino. E esse livro, ele durante muitos anos, não sei se ainda é hoje, mas durante muitos anos ele foi o segundo livro mais vendido do mundo. Somente depois da Bíblia. A Bíblia como o livro mais vendido e o Peregrino como o segundo livro mais vendido do mundo. E esse livro ele vai descrever de uma maneira brilhante aquilo que nós passamos aqui como peregrinos. Se você ainda não leu esse livro, você tem a oportunidade de ler, porque ele tem hoje, você consegue comprar ele no Kindle, em forma digital, ele tem acesso também, muitas em PDF. É um livro muito bom de se ler. Porque ele vai retratar, até mesmo o filme tem com relação a esse livro. Ele vai mostrar como que é a caminhada do cristão aqui neste mundo. Como que é essa caminhada do peregrino aqui neste mundo. Então, se você ainda não leu, se você ainda não teve a oportunidade de ter contato com esse livro, leia ele. É um livro bom, um livro interessante, um livro que você
precisa ler como cristão para você entender. E John Bunyan ele conseguiu captar essa ideia, trazendo para uma maneira física para nós, de uma maneira como nós conseguimos enxergar aqui neste mundo o que é o caminhar cristão, o que é ser peregrino aqui neste mundo. Mas essa ideia não é uma ideia de John Bunyan de peregrino. Essa ideia, é lógico, John Bunyan, ele ali no século XVII, ele conseguiu ilustrar, ele conseguiu trazer de uma maneira vívida para nós o que é essa ideia de peregrino, mas nos próprios escritos do Novo Testamento nós vemos essa ideia. E um apóstolo, um escritor que trabalhou muito essa ideia de peregrino e tinha uma nítida noção de que ele era um peregrino, foi o apóstolo Pedro. E Pedro, então, ali nos seus escritos, ele dá essa ideia de peregrino. Nós vemos já na apresentação da sua primeira carta que ele escreve ali para os crentes ali da dispersão. Ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, se apresentando para aqueles homens, para aquela igreja, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele se apresenta para aqueles homens ali mostrando, ó, vocês são forasteiros. Vocês não são deste mundo aqui, vocês não são dessa terra, não são deste lugar. Aí a pessoa podia falar, não, mas eu tenho casa aqui, eu tenho uma morada fixa aqui. Não, mas você não é desse lugar. Você é forasteiro aqui. Então Pedro mostra essa ideia. E também em 1 Pedro 2:11, ele vai dar a ideia ali para aqueles homens de peregrinos, quando ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que Pedro está defendendo aqui, com essas palavras, é muito simples. Como eu já falei aqui, a nossa residência aqui, por mais que você tenha um endereço fixo e more toda a sua vida na mesma cidade, na mesma casa, no mesmo lugar, a sua residência aqui, ela é temporária. Por mais tempo que dure. E a peregrinação, por mais tempo que ela dure. O objetivo não é ficar ali naquele caminho ali, mas é chegar no objetivo. É chegar no seu destino final. Então o que nós temos que ter essa noção é que a nossa residência aqui, ela é temporária. Isso porque nós já não somos deste mundo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, compreendemos que nós não somos deste mundo. E compreender que nós não somos deste mundo traz como consequência que a maneira como nós vivemos deve ser de acordo com um outro padrão, não com o padrão deste mundo, não com as coisas deste mundo, mas deve mudar o nosso padrão, porque nós não somos mais homens comuns. Nós não somos pessoas comuns mais. Mas como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:13, ele diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós não somos mais dessa maneira como Paulo está dizendo aqui. Tanto que ele fala para a igreja de Corinto, mas se vocês andando assim, com ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, ou segundo o homem natural? Então nós não somos mais homens comuns. Nós não podemos mais andar dessa maneira. Não podemos mais pensar como nós pensávamos quando nós estávamos sem Cristo Jesus. A nossa vida ela tem que mudar. A nossa vida tem que ter sido transformada por Cristo Jesus. Então, se nós somos estrangeiros neste mundo, nós vamos receber todas as influências determinantes não deste mundo, mas de um outro mundo, de um outro lugar, de uma outra perspectiva e não da perspectiva deste mundo. Nós vamos receber toda a nossa influência, tudo aquilo que vai determinar quais serão nossas atitudes de acordo com aquilo que nós passamos aqui. Não será mais determinado de acordo com aquilo que o mundo ele me diz, aquilo que o mundo me oferece, mas de um lugar completamente diferente. É por isso que eu coloquei logo no começo aquela fotinho da Bíblia com uma bússola ali, porque a bússola, a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é que nos dá a nossa direção, é que nos dá o nosso sentido. É através da palavra de Deus que nós tomamos as nossas decisões. E por isso, meus irmãos, tem que ficar muito claro para nós que não é de se estranhar que o mundo nos ache estranhos. Que as pessoas nos achem estranhas. Achem nossas atitudes estranhas. Talvez uma atitude que a pessoa fala, não, mas você podia se dar tão bem nisso, fazendo tal coisa, tomando tal atitude. Você podia satisfazer a sua vontade, satisfazer a sua carne, e você não fez por quê? Então as pessoas vão achar estranho muitas atitudes nossas, porque nós não somos deste mundo.
Olha o que o apóstolo Pedro ainda diz ali na sua primeira carta, no capítulo 4, e o versículo 4 ele diz assim: Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. É estranho para eles, porque para eles é comum fazer tantas coisas que satisfaz o desejo deles. E como que pode você, sendo homem, não querer satisfazer a sua própria vontade fazendo isso ou aquilo? Mas você abnegar a si mesmo. Você deixar de fazer tantas coisas que talvez satisfariam realmente a sua carne. Mas por que você deixa de fazer todas essas coisas? Deixamos de fazer. Não porque somos bons em alguma coisa ou porque somos diferentes, mas porque nós não temos o nosso padrão aqui neste mundo. E é interessante notar aqui que até mesmo coisas boas que as pessoas fazem, se não fazem para a glória de Deus, como sempre digo aqui, Deus não recebe aquilo. Você fechar um caminhão de alimentos, de mantimentos e mandar para um lugar onde teve uma enchente, mas porque você quer mostrar para as pessoas que você fez isso, ou você ir lá dar um prato de comida para um morador de rua e tirar uma selfie, entregar uma cesta básica e tirar uma selfie e postar nas redes sociais, postar no Instagram, talvez possa até fazer isso para poder falar, eu quero que mais pessoas ajudem. Talvez seja uma boa intenção. Mas muitas vezes a intenção do nosso coração é fazer, falar assim, olha, vejam o que eu estou fazendo. Vejam que eu estou aqui presente, eu estou fazendo, eu estou dando cesta básica, eu estou dando comida para um morador de rua, eu estou dando uma esmola aqui para essa mulher que está com a sua filha aqui pedindo esmola. Então muitas vezes o nosso coração tem esse desejo de que as pessoas enxerguem. E muitas pessoas fazem boas obras assim. Mas nós como cristãos, nós somos diferentes. Porque nós fazemos para glorificar o nome de Deus. E quando ajudamos, ajudamos porque as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. E não porque eu quero me mostrar. Não porque eu quero postar no Facebook, no Instagram ou nas redes sociais. Mas porque eu quero glorificar o nome do Senhor. E se nós não somos deste mundo, se nós não somos governados pelas ideias deste mundo, se nós não somos cidadãos deste mundo, então nós temos um outro rei, nós temos um outro governante, nós temos um outro Senhor e não as ideias deste mundo. E nós sabemos que o nosso Senhor, que o nosso rei, que o nosso governante é o próprio Jesus Cristo. E olha o que diz lá em Atos 17, versículo 7, ali sendo escrito ali falando sobre qual era a atitude daqueles homens cristãos ali. A primeira parte fala os quais Jason hospedou, mas depois eu queria destacar o restante que diz assim, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando Jesus ser outro rei. E quando fala aqui que eles procedem contra os decretos de César, não é que eles procedem contra os decretos que eram comum a todos os cidadãos, mas a ideia do decreto de adorar a César como um deus, como um rei, como aquele que eles deviam se prostrar. Então, isso que eles eram contra o decreto de César. É claro que muitas leis governamentais nós temos que sim seguir, nós temos que andar nos padrões que os governos muitas vezes adotam para nós vivermos, as regras civis, mas tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, por exemplo, se hoje vem um prefeito, um presidente falar que nós temos que nos prostrar diante das ideias dele, se a ideia dele é contra a palavra de Deus, como que você vai se prostrar diante da ideia dele? Como que você vai acatar aquela ideia? Então, aqui quando ele fala que todos estes procederam contra os decretos de César, era exatamente que eles procederam contra os decretos que contrariavam a vontade do Senhor. E por que isso? Porque eles têm um outro rei, eles tinham um outro rei, um outro governante, uma outra ideia, uma outra cosmovisão dominando sobre a vida deles. E é por isso que eles puderam ir contra os decretos de César, arriscando a sua própria vida, para poder fazer a vontade de Cristo Jesus. Irmãos, temos que entender então que a nossa cidade ela não é aqui. A nossa morada ela não é aqui. Como diz Paulo em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E se a nossa pátria não é aqui, se nossa morada eterna não é aqui, os irmãos sabem que todos aqueles que vêm viver no Brasil, por exemplo, representando os Estados Unidos, ele é embaixador aqui dos Estados Unidos. Ele fala como se o próprio Trump estivesse falando. Ele representa uma autoridade da onde ele veio, de onde ele é. Então nós também, como não somos daqui, nós somos representantes de alguém aqui. Nós somos embaixadores de alguém aqui nesta terra. Nós representamos alguém. E Paulo vai nos dizer quem nós representamos. Em 2 Coríntios 5, 20, ele diz assim, de sorte que somos embaixadores. E aqui a ideia de embaixadores é representantes.
Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que responsabilidade que nós temos. Eu falei na aula passada que tudo aquilo que nós fazemos, não tem como você falar assim, agora eu vou pecar aqui, mas eu vou tirar um pouco Jesus Cristo da minha vida aqui. Se você está em Cristo, você não pode fazer isso. O pecado que você faz, o pecado que você comete, muitas atrocidades que fazemos, nós fazemos na presença de Cristo. E muitas coisas que nós falamos sendo embaixadores de Cristo. É por isso que muitas vezes há guerras, não porque o presidente, porque o representante da nação falou algo, mas porque o seu embaixador disse algo. Porque o embaixador diz em nome do seu presidente. O embaixador diz em nome do seu rei. O embaixador ele diz em nome daquele a qual ele representa. Então, se você está em Cristo, se você é um cristão verdadeiro, tudo aquilo que você diz, os seus pensamentos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, sejam eles éticos, tudo que você faz, tudo que você fala, você está representando a Cristo Jesus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado hoje, e mais hoje, ainda mais hoje em nossos tempos, em que as pessoas estão passando muito tempo em casa e estão lendo muitas coisas nas redes sociais, o que você está expondo nas redes sociais? De repente você posta um comentário, você responde a um comentário. Muitas vezes a pessoa se diz cristão e fala, não, eu sou um cristão, ando com a palavra de Deus debaixo do braço, mas posta ou compartilha algo que tem um palavrão, que tem algo que não agrada o Senhor, ou talvez se posiciona de uma maneira política que a gente sabe que não agrada ao Senhor, se coloca ao lado de pessoas que estão indo contra a palavra de Deus, ou até mesmo responde algum post, alguma coisa de uma maneira arrogante. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós representamos alguém aqui. E quando a pessoa, com certeza você já deve ter passado por isso. Eu me lembro que antes de me converter, antes de eu me tornar um cristão, e as pessoas falavam de Cristo pra mim, e quantas vezes eu não falei, pra ser cristão igual aquele, eu não quero ser cristão não. Eu não quero ser cristão igual ele, porque olha o que ele faz, olha o que ele propõe como um cristão. Porque eu olhava pra ele, mas eu sabia que ele se dizia cristão, então eu queria ver diferença nele, mesmo eu não sendo cristão. Eu me converti com 21 anos, e até eu lembro que dos meus 18 pra frente na empresa onde eu trabalho, quantas pessoas não vieram pregar o evangelho pra mim? E é lógico que eu fui convertido na época certa, no tempo certo, no tempo de Deus, mas o quanto eu resisti por causa de atitudes de cristãos, por causa de representantes de Cristo aqui neste mundo. Então tome cuidado. Tome cuidado como você tem se portado como um cristão. Tome cuidado nos seus posts, nas suas conversas, nas suas redes de intimidade, porque é ali onde você está inserido, você é um representante de alguém. Você está representando Cristo, porque você leva o nome de cristão. Então tome cuidado quando você estiver em todos esses meios que eu falei. Onde você estiver, tome cuidado. Tome cuidado porque você é um representante de Cristo. Como diz Paulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nós. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Agora imagine você postando um palavrão. Imagine você se posicionando a favor de algo que é contra a palavra de Deus. Olha que coisa terrível. Então tome cuidado com isso. E nós temos que entender também que nós, como embaixadores, nós temos que entender que chegará o dia em que nós seremos chamados para a nossa morada definitiva. Estamos temporário aqui, mas chegará o dia em que nós seremos chamados para a nossa morada definitiva. E neste intervalo, enquanto você não é chamado para a sua morada definitiva, nós não sabemos quando seremos chamados. Nossos dias estão contados na mão do Senhor. Mas enquanto você não é chamado para a sua morada definitiva, saiba que Deus, Ele está estruturando a sua vida de acordo com a vida celestial. É por isso que nós falamos que a nossa salvação é um ato de Deus, nós somos salvos hoje, não tem como tirar isso de nós, mas a santificação é um processo. Você está sendo preparado, você está sendo moldado, você está sendo transformado dia após dia para aquele lugar onde você vai morar definitivamente. Então por isso que quando as pessoas olham para a nossa vida, elas não podem ver cada dia mais os princípios, vamos dizer assim, os princípios terrenais em nossas vidas. Mas tem que ver cada dia mais os princípios celestiais. É por isso que nós falamos que hoje eu tenho que ser mais santo do que eu era ontem. Amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu sou hoje. Porque nós estamos num processo de santificação. E esse processo ele tem que ter resultado. Esse processo ele tem que gerar
frutos. E até porque Deus, Ele colocou em nosso coração aquilo que está lá no alto. Faltou um i aqui na projeção aqui, eu coloquei nosso coração está nas coisas do alto, mas na verdade nas coisas do alto, faltou um i aí, erro de digitação. Eu já tinha preparado o estudo, acabei terminando de preparar a apresentação ontem, então foi um pouco corrido. Mas a gente vê que nosso coração está nas coisas do alto, porque Deus tem colocado em nosso coração as coisas do alto. E as coisas do alto onde que é? As coisas daquilo que está à destra, as coisas de Cristo Jesus que está à destra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3:1, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, meu irmão, se você está em Cristo Jesus, se você é um cristão, então busque as coisas do alto. Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma razão, não tem a mínima lógica se nós estamos em Cristo e continuarmos buscando as coisas aqui deste mundo. Continuarmos buscando riqueza, continuarmos buscando os interesses aqui deste mundo. É claro que eu não estou falando isso para você buscar pobreza, mas nós temos que buscar as coisas sim, termos uma boa profissão, sermos bem colocados profissionalmente, mas tudo que você busca, busque sabendo que você tem uma morada não aqui neste mundo, que a sua residência fixa não é aqui neste mundo, mas é com Cristo Jesus. Então, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, busque as coisas do alto. Coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer para você, e você tem que responder para você mesmo é: este princípio elementar da fé, ele não resolveria imediatamente algum dos problemas de muitos cristãos? Saber que nós não somos aqui, que nós somos peregrinos, que nós buscamos as coisas lá do alto? Quantos cristãos têm sofrido, têm se amargurado, têm muitas vezes não dado testemunho cristão porque olham somente para as coisas aqui deste mundo, porque têm buscado as coisas aqui deste mundo. E quantas são as coisas que ele busca, o intento aqui, não vai conquistar, porque não é vontade de Deus que você conquiste algumas coisas. Então, se nós olharmos para o alto, se nós pegarmos esse princípio elementar, quantas coisas já não seriam resolvidas aqui e agora, aqui neste mundo? Quanta tristeza, quanta amargura, quanta falta de dar um testemunho verdadeiro cristão seria resolvido se nós tivéssemos esse princípio elementar de que nós somos peregrinos, de que nós devemos buscar as coisas lá do alto. E até mesmo problemas comuns entre nós cristãos, que é problemas de usos e costumes que tanto nos perturbam, eles se tornariam indiferentes, eles se tornariam coisas simples demais para nós resolvermos se nós entendêssemos que a nossa vida ela é estruturada segundo um padrão que vem do céu e não um padrão nosso, não um padrão que nós resolvemos, que nós queremos colocar para nós mesmos. Então nós vemos que Deus ele planejou para nós um destino, que nós temos um destino que é a morada celestial e nós devemos olhar para lá para tomar nossas decisões. Mas além do destino que Deus ele planejou para nós também temos que entender que Deus ele tem um propósito para nós, o propósito que Deus ele ordenou para cada um de nós. E quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de objetivo, talvez uma primeira coisa que vem à nossa mente, nós como bons presbiterianos, é a primeira pergunta do nosso catecismo. E todos aqui com certeza sabem, já está na sua mente aí, eu vou falar aqui, vou projetar aqui, mas com certeza já está na sua mente qual que é a primeira pergunta. A primeira pergunta que nós aprendemos do nosso breve catecismo, do nosso catecismo maior, que é: qual é o fim principal do homem? E está projetado para você agora aí. E essa pergunta, ela realmente nos ajuda a entender o propósito da vida cristã. Porque a resposta a essa pergunta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então esse é o fim principal, o meu fim principal e o seu fim principal. Então essa primeira pergunta do nosso catecismo já abre com chave de ouro para podermos entender qual que é o nosso propósito aqui neste mundo. E qual foi o propósito que Deus ordenou para nós? Viver para a sua glória, glorificar o seu santo nome em todas as coisas o qual nós fazemos. E é por isso que realmente é bom nós termos essa pergunta de cor em nossa mente. Talvez você não saiba mais nenhuma outra de cor, mas você sabe essa. Importantíssimo saber essa. Decore essa pergunta e decore essa resposta. E não só decore a pergunta e a resposta, mas viva também essa resposta.
Viva para a glória de Deus. Tenha como fim supremo, fim principal na sua vida, glorificar o nome de Deus. E lá no Novo Testamento, a partir de Mateus, ali nós vamos ver que nós temos ali a revelação completa de Deus, porque ele se revela ali em Cristo Jesus. Muita coisa que era sombra ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento se torna completa, uma revelação completa de Deus. E lá nós encontramos o fim principal do amor de Deus. O fim principal do amor de Deus na obra realizada em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E qual que é o fim principal de Deus? Promover a sua glória. É por isso que os autores ali da Confissão de Fé e dos catecismos, quando eles fizeram essa pergunta, olhando para o Novo Testamento, olhando para toda a palavra de Deus, eles chegaram a essa conclusão, que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E eu falo que é bom nós decorarmos isso, porque muitas pessoas acham que o fim principal do homem é evangelizar, que o fim principal do homem... Deixa eu só ver aqui. Que o fim principal do homem é ter bens, é ter riqueza, é fazer tantas coisas, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que o fim principal do homem é viver para a glória de Deus. E Deus, quando mandou Cristo, ele mandou com essa intenção, promover a sua glória. E tanto é assim, porque nós observamos na carreira de Cristo uma motivação do ministério dele. A motivação do ministério de Cristo, qual que era? A glória de Deus. Promover a glória de Deus. Promover a glória daquele que o enviou. Olha só o que diz lá em João 12, 28, a gente vai ver alguns textos aqui que mostram que Cristo tinha como motivação, que o que motivava o ministério de Cristo era promover a glória de Deus. Lá no Evangelho de João, o capítulo 12, o versículo 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então nós vemos que o fim principal do homem, o fim principal do ministério de Cristo, a motivação do ministério de Cristo era a glória de Deus. Mas não só aqui em João 12, mas também em João 14, 13, ele diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então olha a finalidade, a fim de quê? A fim de que é o final, o propósito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E também lá na oração sacerdotal, João 17, que eu já citei aqui, mas agora os versículos 1 e versículo 4, mostrando essa motivação do ministério de Cristo. Lá ele diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então olha a motivação de Cristo, glorificar o nome do Pai. E o versículo 4 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, o fim principal, o propósito que Deus ordenou é a sua glória ser promovida entre os homens. O fim principal, o propósito que Deus ordenou não é que, como eu já falei aqui, que você tenha bens materiais, que você tenha uma vida de total felicidade aqui neste mundo. E quando eu falo total felicidade nesse mundo, é os padrões deste mundo. Porque nós sabemos que nós temos a plena felicidade. A felicidade que o dinheiro não compra. Até porque quantas pessoas que não são ricas, que não são poderosas, que têm dinheiro, se tiram a sua própria vida? Porque não acharam essa suprema felicidade. E nós temos essa suprema felicidade, que é Cristo Jesus. Então a essência da minha vida, a essência da sua vida, de nós que somos cristãos, a essência da vida cristã é que Deus seja glorificado em nós. Então, se tem uma essência da nossa vida, é que Deus seja glorificado em nós. Então, essa é a essência da minha vida, essa é a essência da sua vida. E como eu falei aqui, que tem muitas pessoas que acham que o fim principal do homem é a evangelização, e quando nós falamos de evangelização, nós vemos que a evangelização não é um fim principal, mas ela tem um objetivo, a evangelização. E o objetivo é segundo aquilo que Paulo nos ensinou lá em 2 Coríntios 4,15. Ele diz assim: Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, olha só, o objetivo final da evangelização não é um fim em si mesma, não é um objetivo em si mesma, mas também é a glória de Deus. Como diz no finalzinho aí, porque por meio de muitos glorifiquem o nome de Deus. Então, se você evangeliza,
Você não evangeliza com o objetivo final de que a pessoa somente escute o evangelho, ou de que a pessoa saia daquele mundo que ela está vivendo, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o objetivo da evangelização, segundo Paulo, é exatamente esse: promover a glória de Deus. E se você ler todos os escritos de Paulo, você vai observar que não é somente nesse trecho que eu citei aqui de 2 Coríntios 4,15 que Paulo expõe essa verdade. Mas, na verdade, isso é exposto de uma maneira extensa nos seus escritos. Que todo o fim principal, seja de evangelização, seja de viver uma vida como cristão, todo o nosso fim principal é a glória de Deus. Isso porque todo o conceito que nós entendemos de salvação e quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos salvos, nós somos libertos da ira de Deus e todo esse conceito de salvação. E principalmente como Paulo desenvolve em Romanos, como há pouco tempo o pastor expôs lá na nossa igreja, quando nós estávamos com culto presencial ainda, ele expôs Romanos, todo aquele conceito de salvação, tudo aquilo é colocado como um pano de fundo de que todos pecaram e todos estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Então, essa era a nossa destituição, era disso que nós estávamos separados, era disso que nós estávamos longe, era isso que nós não fazíamos, nós não glorificávamos a Deus em nossa vida. Então, como Paulo diz, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Esse é o pano de fundo da nossa salvação, a glória de Deus. Se você é salvo, você não é salvo com o fim principal em você mesmo, mas com o fim principal na glória de Deus. Então, toda a descrição que Paulo nos dá ali com relação à salvação nos seus escritos, ele enfatiza que tudo, todas as coisas, é para o louvor da glória de Deus. Não para o seu louvor, não para o meu louvor, não para que igrejas sejam conhecidas, mas para que o nome dele seja conhecido e para que o nome dele seja glorificado. Então o fim principal de todas as coisas é para o louvor da glória de Deus. Qual o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus. Qual o fim principal da salvação? Glorificarmos a Deus através de nós, através do nosso corpo. Então todas as coisas concorrem para esse objetivo. Todas as coisas concorrem para esse propósito que Deus ordenou, que o nome dele seja glorificado. E a glória de Deus, então, ela se torna um fator dominante na vida cristã. E nós, mesmo nós mesmos estamos sendo transferidos, podemos dizer assim, como o próprio apóstolo Paulo diz, de grau em grau, de glória em glória, nós estamos sendo transferidos para outro lugar, para outra morada. E Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo, como eu já falei aqui, estamos num processo. Um processo hoje que nós chamamos o processo de santificação. É por isso que nós temos que cada dia menos buscar as coisas aqui neste mundo. Cada dia menos buscar os nossos interesses aqui neste mundo. Quantas vezes nós agimos de uma maneira tão egoísta porque pensamos em nós mesmos e não na glória de Deus? Todas as vezes que nós agimos, não, eu estou fazendo da maneira certa, isso aqui vai me satisfazer. E nós pensamos em nos satisfazer, pensamos em nós mesmos. Mas se nós somos cristãos verdadeiros, precisamos entender qual que é o propósito que Deus ordenou para mim e para a sua vida. Precisamos entender que esse propósito é glorificar o seu nome. E como Paulo diz aqui, todos nós, com o rosto desvendado, nós estamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos sendo cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Então, se há um propósito na nossa obediência, se há um propósito na nossa vida como cristãos, a nossa obediência, a nossa santificação tem como propósito a glória de Deus. E não qualquer outra coisa, mas a glória de Deus. Então, obediência e santificação, vida transformada, tomar decisões em nossa vida, não pensando em nós mesmos, mas pensando naquilo que agrada ao Senhor. Não, como eu falei aqui no começo do nosso estudo também, que era o pensamento que traz aquele pensamento cíclico do mundo, já que todas as coisas estão se repetindo, eu vou fazer o melhor que for para mim, que é o hedonismo. Então, nós não pensamos mais em nós mesmos. Nós não pensamos mais em agradar a nós mesmos, mas nós pensamos em agradar o nosso Deus. Abrimos mão de tantas coisas neste mundo, que talvez satisfaria muito mais a nossa carne naquele momento.
mas nós entendemos que nós temos um objetivo, que nós temos um propósito, que Deus ordenou um propósito para cada um de nós, que é a sua própria glória. E assim o apóstolo, assim Mateus, quando ele registra ali as palavras de Jesus Cristo, em Mateus 5,16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós, como cristãos, precisamos ter boas obras. Não para fazer, como eu já disse aqui, tirar selfie quando você entrega um prato de comida para um morador de rua. Não para você tirar selfie e postar nas redes sociais quando você entrega uma cesta básica para alguém que está necessitado. Mas as nossas boas obras é para que as pessoas olhem para nós, para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e eles glorifiquem a Deus, Pai, que está nos céus. Agora, se as nossas obras têm glorificado a nós mesmos, têm feito com que o nosso nome cresça, têm feito com que nós sejamos reconhecidos, alguma coisa está errada. O fim principal do homem é viver para a glória de Deus, é gozá-lo para sempre, é desfrutá-lo para sempre. Mas nós temos que fazer todas as coisas com este propósito, glorificar o nome de Deus. E o próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, o capítulo 15, 8, ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, se você está em dúvida quanto a qual decisão você deve tomar, talvez você tenha hoje na sua vida uma decisão difícil a se tomar. Talvez hoje você tenha uma decisão a tomar que você sabe que vai fazer diferença para todo o seu futuro, vai fazer diferença para a sua vida como cristão. Então, se você tem uma decisão difícil para tomar hoje, não tome essa decisão pensando naquilo o que é melhor para você. Não tome essa decisão pensando naquilo que vai agradar a você. Eu encerrei a aula da escola dominical da semana passada com um texto de 1 Coríntios 10, 31. Eu não vou expor ele, não vou colocar ele aqui na projeção, mas eu quero que você lembre dele, que lá diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, qualquer decisão que você vai tomar, seja tomar um suco de laranja, ou seja tomar uma decisão tão importante para a sua vida que vai mudar toda a sua decisão, talvez uma decisão quanto ao seu emprego, quanto ao seu relacionamento, quanto à sua vida ministerial, todas as decisões que você for tomar, tome com seus olhos postos na glória de Deus. Porque o propósito que Deus ordenou neste mundo para nós é glorificarmos o seu nome através da nossa vida. Eu tinha um amigo que ele sempre falava assim que todas as decisões que ele ia tomar, e logo que eu me converti, na verdade logo que eu comecei a conhecer a doutrina reformada, ele falava assim: eu tenho um pouco de dúvida ainda com relação à doutrina reformada e à doutrina que eu aprendi anteriormente, mas tudo que eu vou fazer eu pergunto: o que glorifica mais a Deus? E é uma boa coisa nós fazermos isso. Eu falei das perguntas na semana passada também, eu trabalhei essa ideia das perguntas, né? É benéfico? Vai beneficiar somente a mim? Vai beneficiar o outro? É lícito fazer essas coisas? Mas também é bom nós perguntarmos: o que glorifica mais a Deus? Eu arrumei um emprego novo. Eu vou para esse emprego novo, mas esse emprego exige que eu trabalhe sábado, domingo, esse que eu estou novo que não exige isso. O que vai glorificar mais a Deus? Eu ganhar um salário maior e deixar de servi-lo? Ou eu continuar nesse emprego que estou e continuar servindo ao Senhor? Eu dei um exemplo aqui de emprego, mas pode ser qualquer outra coisa, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida ministerial. Faça essa pergunta: o que glorificará mais a Deus? Quando eu fui para o seminário, eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo. O que vai glorificar mais a Deus? Eu continuar como um presbítero, como eu fui eleito agora, somente e terminar, ficar somente como presbítero, ou será que Deus me chamou para realmente ser um pastor? E aí, então eu vou obedecer à vontade de Deus. O que glorificará mais a Deus? Onde eu serei mais útil? Aí talvez alguns já tenham perguntado: onde eu serei mais útil? Como um diácono ou como um presbítero? Onde eu serei mais útil? Dando aula ou ajudando, auxiliando uma professora? Onde eu serei mais útil? O que glorificará mais a Deus através da minha vida? Qual decisão que vai glorificar mais a Deus? E lembre-se de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você vai tomar uma decisão, pergunte: essa decisão vai glorificar o nome de Deus? Vai cumprir o propósito que Deus ordenou na minha vida? Quer glorificar o seu nome? Você tem que fazer essa pergunta. Você não pode deixar de fazer essa pergunta. E de fato também existe pergunta
podemos dizer assim que não existe pergunta mais básica do que essa que eu expus aí. Será que essa decisão tende a promover a glória de Deus? Quando você tomou essa decisão, eu coloquei até essa foto com esse objetivo de falar, quando você tomou essa decisão, você tomou ela olhando para a cruz, olhando para Cristo, olhando para o seu fim principal? Ou será que você tomou essa decisão olhando para o seu ego, olhando para você mesmo, olhando para aquilo que vai te agradar? Então essa pergunta é uma pergunta básica para todos nós, para que nós venhamos a tomar decisões que seriam muito mais fáceis de ser tomadas se nós perguntássemos assim: será que essa decisão tende a promover a glória de Deus? Ou será que tende a promover a minha satisfação? Ou será que tende a promover o meu desejo, a minha vontade? Então pergunte, faça essa pergunta para você mesmo em toda e qualquer decisão que você for tomar. Será realmente que a glória de Deus, esse fim principal do homem, tem sido o princípio condutor da sua vida como cristão? Será que você tem tomado como base para a sua vida tudo aquilo que você toma de decisão? Será que tem sido tomado como base esse fim, esse princípio condutor da nossa vida, que é a glória de Deus? Ou será que você tem olhado para você mesmo? Será que você tem olhado para a sua própria vontade e para a sua própria satisfação? E nesse ponto eu não posso deixar também de perguntar: o que significa refletir em nossas vidas a glória de Deus? Refletir em nossas vidas a glória de Deus significa sermos semelhantes a Cristo Jesus. Significa nos parecermos cada dia mais com Cristo Jesus. Como eu falei aqui, qual que era o objetivo principal do ministério de Cristo, aqui no o ministério terreno de Cristo? Glorificar ao Pai. Viver para a glória de Deus. E olha o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então isso significa glorificar o nome de Deus. Sermos semelhantes a Cristo Jesus, nos parecermos com Cristo Jesus. Viver para a glória de Deus significa imitar, nos parecermos com Cristo Jesus. Significa conhecê-lo cada dia mais através das Escrituras, conhecê-lo cada dia mais através de um relacionamento com Cristo e colocar todas essas coisas em práticas em nossa vida, com o objetivo de que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele e que nós glorifiquemos o nome do nosso Senhor. Significa viver na dependência do Espírito Santo de Deus para guiar as nossas decisões, para guiar as nossas atitudes. E o Espírito Santo de Deus que nos foi dado com essa função, com esse objetivo. Não com o objetivo que muitas pessoas acham que é grudar na parede, falar em línguas e tantas coisas mais. Mas o fim principal, o objetivo do Espírito Santo de Deus que foi dado para nós é glorificar o nome de Deus. Olha o que diz em João 16,14, diz assim, o próprio Cristo dizendo aqui do Espírito Santo que estava ali, dizendo assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ele foi te dado para que você glorifique o nome do Senhor. Não para que você faça a sua vontade, não para que você tome decisão de acordo com a sua vontade e necessidade, mas para glorificar o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, nesta manhã: você procura imitar a Cristo Jesus? A imitação de Cristo Jesus, ele é o caminho. Na verdade, a imitação de Cristo Jesus não é o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação é a fé que nós colocamos em Cristo Jesus, como nosso Salvador, como aquele que veio para morrer em nosso lugar. Porém, se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós desejaremos cada dia mais imitá-lo. Nós desejaremos cada dia mais ser igual a Ele. Apesar de imitar não ser o motivo da nossa salvação, mas a fé que nós temos em Cristo, mas o imitar é uma consequência de nós sermos salvos em Cristo Jesus. E por isso a minha pergunta que eu faço para você também nesta manhã é: sua vida ela está sendo orientada, está sendo regulada por um propósito celestial que o tem levado à imitação de Cristo Jesus? O propósito que a sua vida tem caminhado, a sua ascendência na vida cristã tem sido cada dia mais se parecer com Cristo Jesus? A glória de Deus é o seu objetivo principal como cristão? Você mantém diante dos seus olhos Jesus Cristo como seu guia e o exemplo pelo qual você vive?
Ele é seu exemplo, é nele que você procura tomar todas as suas decisões, que você procura tomar todas aquelas suas. Tudo a sua motivação tem vindo de Cristo Jesus? Eu pergunto isso porque é quando nós seguimos a Cristo, é que nós somos capacitados então para glorificar o nome de Deus. A nossa capacidade para glorificar a Deus é quando nós seguimos a Cristo. E esse ponto eu queria encerrar com Romanos 15, versículos 5 a 6, que diz: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo mostra que o nosso fim principal, no versículo 6 aqui, é para que nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas faremos isso quando nós nos parecermos com Cristo Jesus. E o nosso terceiro e último ponto é o caminho que Deus preparou. O caminho que Ele preparou para que nós glorifiquemos o seu santo nome. Deus, Ele quer guiar nossas vidas para que nós venhamos a refletir a glória do seu Filho, a glória de Cristo Jesus. E a fim de realizar isso, como eu já disse, deixei bem claro aqui, Ele nos chama para nós sermos imitadores de Cristo Jesus. E o propósito de Deus, então, requer muito mais do que uma resposta afirmativa nossa. Muito mais do que um aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. É muito mais do que isso que Ele requer de nós. O caminho que Ele preparou é muito mais do que você dizer com a sua boca que você tem Cristo como Senhor. Mas o caminho que Ele preparou para nós precisa de uma ação pessoal nossa. Então, quando eu e você estivermos diante de Deus, nós podemos dizer que nós seremos semelhante a Cristo. O nosso futuro, quando nós estivermos na presença de Deus, é uma semelhança com Cristo Jesus. Como é afirmado pelo apóstolo João, em 1 João 3,12, ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E para nos fazer semelhantes a Cristo Jesus, naquela ocasião, como ele diz aqui nesse texto que nós lemos aqui, na ocasião quando ele se manifestar, nosso Pai, o próprio Deus, ele já começou a nos fazer semelhantes a Cristo Jesus. Não somos aquilo que nós seremos quando glorificados, mas ele já começou a nos fazer aquilo que nós seremos naquele grande dia, semelhantes a Cristo Jesus. E para fazer isso, o próprio Deus ele usa um padrão. E esse padrão que ele usa para nós é o mesmo padrão que ele usou para o seu Filho, Cristo Jesus, quando esteve aqui neste mundo. E qual padrão é esse? Qual o padrão que ele usa para que nós venhamos a nos parecer cada dia mais com Cristo? E para que naquele grande dia nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus? É fácil nós entendermos qual é o padrão quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos como foi a vida de Cristo Jesus. E quando nós entendemos qual que é o significado, como ele reflete o significado da vida de Cristo por todo o Novo Testamento. Como que o ensino dos apóstolos do Novo Testamento mostram para nós isso. Qual é esse padrão que Deus usou. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos emergir ali um padrão muito claro para nós. Jesus, ele foi chamado para ser servo. Jesus ele foi chamado para colocar de lado a sua glória, a sua grande glória que ele tinha, glória como a do Pai. Ele foi chamado para colocar de lado a sua glória e ser o servo, assumir a forma de servo. E qualquer que seja o modo pelo qual ele teve consciência de qual era a vontade de Deus para a vida dele como homem, como foi a forma que ele teve essa revelação da vontade, certamente ele soube que a sua missão aqui neste mundo, que a sua missão aqui como o Deus encarnado, como o homem que era ser o servo que foi profetizado por Isaías, pelo profeta Isaías. Então, Cristo Jesus ele se humilhou sob a forte e poderosa mão de Deus. Mas nós sabemos que no devido tempo, no tempo exato, ele foi exaltado e hoje ele está à destra de Deus. Ele sofreu neste mundo, mas depois ele entrou na glória. Então, a mesma forma de sua vida, se teve um molde para a sua vida, que também é um molde para nós, é esse que está projetado aí na sua tela, é a cruz. A cruz é o nosso padrão, a cruz é o nosso molde.
A cruz, ela continua sendo o molde, assim como foi para Cristo Jesus. A cruz, ela continua sendo o molde, o padrão da vontade de Deus para a nossa vida. A razão de ser da obra de Cristo foi a cruz. A razão para que ele, através da cruz, ele pudesse conduzir muitos para a glória junto com o Pai. E um texto de Hebreus 2:10 diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então a obra de conduzir muitos filhos à glória envolve esse processo de carregar a cruz. E esse é o mesmo padrão para nós, como filhos de Deus. Temos que carregar a nossa cruz. E se nós nos familiarizarmos com o modo pelo qual Deus age, nós entenderemos que a nossa vida será estabilizada. Porque nós confiaremos nos propósitos que eu falei no ponto 2, nós confiaremos no propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo que para isso nós carreguemos uma cruz. Mesmo que para isso pareçam para nós coisas penosas, um caminhar penoso, porque não é fácil caminhar carregando uma cruz. Mas mesmo que pareça penoso, quando nós confiamos no propósito de Deus, tudo se torna mais fácil para nós. E se há um paradoxo na vida cristã, e realmente há um paradoxo na vida cristã, o paradoxo é esse que está exposto na sua tela. Um caminho para a glória por meio de tribulações. Um caminho para a vitória, um caminho para um descanso por meio de cansaço. Um caminho para descanso eterno, por meio de tribulações. Assim, como nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 14 e o versículo 22, que diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o modo como Deus ele nos guia é de seguirmos a Cristo levando a sua cruz. Este é o modo como Deus ele nos guia. Irmãos, mais uma vez aqui salientando essa ideia de redes sociais, de tantos lives, tantas pregações que você tem acesso hoje. Tome cuidado porque qualquer orientação que contradiga este princípio estará sem a autoridade de Cristo. Qualquer orientação que diga que você é mais que vencedor aos olhos deste mundo, que você precisa ter, que você precisa ser reconhecido neste mundo como aquele que tem as coisas. Qualquer orientação que fuja à orientação da palavra de Deus, tome cuidado. Não vem de Cristo, mas procede do maligno. Qualquer voz que nos chame para abandonarmos este caminho de carregarmos a nossa cruz, ele deve ser tratado. Na verdade, nós devemos tratar de fazer calar essas vozes em nossa mente e em nosso coração. Assim, quando nós nos aproximarmos de Cristo e lhe perguntarmos: serás o meu pastor, como eu falei aqui no começo aqui do Salmo 23 e de João, serás o meu pastor e guia ao longo da minha vida? Se você chegar para Deus e para Cristo e perguntar isso, ele nos perguntará de volta: você tomará a sua cruz e me seguirá? Essa é a pergunta que ele tem feito para mim e para você a cada dia. Você tem tomado a sua cruz? Você tem tomado a sua cruz para seguir o caminho, o propósito que Deus colocou em sua vida? Muitas vezes nós queremos um caminho de tranquilidade, um caminho largo, um caminho que não tenha trombadas aqui no caminho. Nós não queremos tomar a nossa cruz. Então, se você perguntou para Deus: Deus, o Senhor mandou Cristo para que seja o meu pastor, o meu guia, aquele que me leva a águas tranquilas, ele te perguntará de volta: você tomou a sua cruz? A cruz que eu coloquei para você carregar, você a tomou? Essas duas coisas, o guia do Senhor pela nossa vida e tomarmos a nossa cruz, essas duas coisas nunca podem ser separadas. E por meio da semelhança com Cristo, nós somos crucificados para o mundo. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que esse seja o meu objetivo e o seu objetivo. Que essa seja a nossa missão aqui neste mundo, viver para a glória de Deus, carregar a nossa cruz e saber que Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. E que apesar de muitas vezes nós não conseguimos enxergar aqui agora,
E muitas vezes as coisas parecem dizer que não, mas saiba que nós somos chamados para carregar a nossa cruz. E eu quero encerrar tirando algumas lições para nós e fazendo algumas perguntas que você pode responder para você mesmo. A primeira pergunta é: qual é a sua ambição neste mundo? Será que você tem ambicionado satisfazer a sua própria vontade e não glorificar o nome de Cristo Jesus? Então essa é a primeira pergunta que você tem que responder. E responda sinceramente para você mesmo. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para as suas atitudes hoje. Olhe para as suas reações quanto àquelas provocações, quanto àquilo que você tem neste mundo hoje. Qual a sua ambição neste mundo? Uma segunda pergunta que eu quero fazer para você, para que você também pense. Você deseja realmente a orientação vinda do alto? Ou será que você tem buscado orientação em tantos outros lugares que não aquela vinda do alto? O que você tem desejado para suas tomadas de decisões? Você deseja realmente a orientação vinda do alto? Uma terceira pergunta que nós temos que fazer também é: você avaliou o custo? Estar em Cristo Jesus é tão maravilhoso, é bênção, é ótimo e nós temos a certeza da salvação, mas avalie o custo. Não acha que você estar em Cristo Jesus vai ser aquilo que muitos teólogos da prosperidade têm pregado hoje. Você vai ter uma mansão, você vai ter sua empresa agora, você tinha 2 carros, você vai ter 50 carros, você vendia 10 mil por mês, você vai vender 50 mil agora, 100 mil por mês. Não pense que é isso. Avalie o custo. Você avaliou o custo? E o custo é carregar a cruz. Carregar a nossa cruz. E uma quarta e última pergunta. Você se negará a si mesmo, tomará a sua cruz e seguirá a Cristo em sua perfeita vontade para a sua vida? Você fará isso? Negará a si mesmo, a sua vontade, tomará a sua cruz e seguirá a Cristo em sua perfeita vontade para a sua vida? Mesmo que seja uma perfeita vontade por meio de tribulações, como diz o apóstolo? Você fará isso? Irmãos, eu quero encerrar agora de verdade com um texto dessa mulher chamada Amy Karmikas. Ela foi uma missionária na Índia, um lugar onde há muita idolatria. E eu quero encerrar com uma oração que ela fez, com os olhos postos nessa ideia de ser servo, ser peregrino e querer fazer somente a vontade do Senhor. Uma mulher que foi perseguida por ser uma missionária na Índia. E ela fez a seguinte oração: Senhor crucificado, imprime tua cruz santa em motivo, desejo, amado e preferências. Em tudo quanto o ego de algum modo inspire, a tua anotação de perda lança. E quando aqui e ali houver toque de morte, finando o bem mais caro ao nosso coração, que não espantemos, mas reconheçamos tua resposta, Senhor, a esta oração. E a pergunta que eu faço para você: é esta espécie de direção que você procura? A resposta toda vinda do Senhor? Que independente das suas circunstâncias, independente das suas lutas, das suas decisões, a resposta que você busca é no Senhor? Essa mulher, apesar de toda a perseguição, apesar de estar na Índia, um país totalmente idólatra, essa mulher, ela buscava a orientação do Senhor. E assim ela pôde ser uma missionária ali na Índia e glorificar o nome de Deus. Então, que a nossa vida possa ser uma vida plenamente dirigida pela vontade do Senhor, como é o tema da nossa lição de hoje. Que você possa buscar satisfazer a vontade do Senhor através da sua vida. Mesmo que seja em meio a tribulações, mesmo que seja em meio a lutas, entenda sempre que nós somos chamados para carregar a nossa cruz. Ok?